Hello, students! Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar o conteúdo, mais um conteúdo do oitavo ano, hoje com false cognates, que são os falsos cognatos, ou mesmo falsos amigos, false friends, como é conhecido na língua inglesa. Nós vamos ver a definição, alguns exemplos e ver também aí a proposta de atividade para hoje. Lembrando que quem perder essa aula, quem não conseguir assistir, tiver algum problema, essa aula vai ficar disponível lá no site da escola o ano todo, só que ela fica durante uma semana nas atividades principais e nos vídeos principais, e na outra semana ela é arquivada, tá bom? Então, se vocês não encontrarem lá, tem que ir em atividades arquivadas e videoaulas arquivadas que vocês vão encontrar. Então, eu coloquei para vocês aqui a definição, porque eu trabalho com essa questão de definição para vocês entenderem primeiro, né? O que que são em português, o que que a gente está estudando primeiro em português, para depois eu levar para o inglês para vocês fazerem a associação. Então, eles parecem ser uma coisa, mas na verdade são outra. Isso é os falsos cognatos. São palavras em inglês que são tão parecidas com outras em português que podem enganar quem não as conhece ou não está prestando muita atenção. É isso que chamamos de false friends ou falsos cognatos em inglês. Então, os falsos cognatos nada mais são do que palavras que são escritas praticamente iguais ao português, mas na hora de traduzir é outra coisa completamente diferente. Então, eu coloquei até um exemplo para vocês aqui da imagem. A imagem, a gente tem aí na porta escrito a palavrinha push. A palavrinha push está escrito na porta aí. Se você não prestar atenção, estiver distraído ou não souber nada de inglês, provavelmente você vai fazer igual a pessoa que está na imagem. Você vai puxar, tentar abrir a porta puxando porque está escrita a palavrinha push. Só que a palavrinha push é, na verdade, a palavrinha em português empurrar, tá? Então, a tradução de push não tem nada a ver com puxar, é empurrar. Então, é isso que são os false friends, que são os falsos cognatos aí. São palavras que parecem muito com o nosso idioma, a escrita, também a pronúncia parece demais, só que na hora que a gente vai ver a tradução é completamente diferente do que a gente imaginava. Então, push não é puxar, é empurrar. Então, aí você tem uma ideia do que significa esses falsos amigos, esses false friends aí, que são os falsos cognatos. Existem os cognatos. O que são os cognatos? São as palavras que parecem em português, são muito parecidas na escrita e que também, né, são, além de ser parecidas na escrita, elas são a tradução correta do que está escrito, da aparência. Já o falso cognato, não, ok? É importante também, gente, o que eu coloquei aqui para vocês. Lembrar que não é porque existem essas palavras que fazem confusão, causa confusão, que a gente tem que parar de estudar. Falar, é muito confuso, eu nunca vou aprender o inglês. Não só o inglês, existem falsos cognatos em qualquer idioma que você for estudar. No espanhol, no francês, qualquer idioma que você for estudar vai ter falso cognato, vai ter palavra que vai parecer com o português e vai chegar na hora a tradução ser completamente diferente. Então, o que eu quero que vocês entendam é que é importante lembrar que é forte a presença de vocábulos de origem latina no inglês. Então, essas palavras que são falsos cognatos, elas derivam do latim. Então, elas são palavras que são derivadas dessa língua, a língua latina, né? No caso, latim, que hoje não é muito falado, mas a gente sabe que existiu, que foi uma língua muito importante. E essas palavras, elas derivaram, né, e foram para outros idiomas com significados diferentes. Então, são palavras que têm essa origem, né, do latim, só que em cada idioma ela foi com um certo significado.
Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção para não fazer confusão. Então, sendo que a porcentagem de ocorrência dessas palavras como falsos cognatos em relação ao português é insignificante, menos de 1%. Então, existem muitas palavras? Existem. Dá para saber todas? Não. De cor, se você estudar muito, você consegue ali assimilar uns 90%, porque 100% de tudo, isso aí é praticamente impossível, né? Portanto, o iniciante no aprendizado de inglês não deve preocupar-se com qualquer probabilidade de erro ao interpretar palavras do inglês parecidas com palavras do português. Então, se você estiver aprendendo inglês e achou que a palavrinha push era a palavrinha puxar em português, você errou, mas não significa que você vai estar errado, que nossa, você nunca vai aprender o idioma. Não significa isso, tá? É 1%, menos de 1% dessas palavras que existem aí na língua inglesa e algumas a gente nem utiliza tanto. Então a gente só tem que saber que elas existem, porque se você se deparar com alguma bastante conhecida, você não vai passar essa vergonha aqui, né? Push, empurrar, a pessoa está puxando. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. E como que eu vou saber, professora, que a palavra é um falso cognato, sendo que eu não sei inglês, que eu não vou aprender? Gente, eu já expliquei isso, vou explicar de novo e vou explicar todas as vezes que eu for dar aula para vocês. Inglês aprende-se estudando todos os dias. Mesmo se você estudar todos os dias, você não vai saber tudo. Isso aí é fato, isso aí acontece com qualquer pessoa, qualquer ser humano. O ser humano que sabe tudo, 100%, ele já pode ir para o cemitério, né? Porque a pessoa saber tudo, eu acho que nem existe. Então, você tem, como que você vai descobrir se aquela palavra é falso cognato ou não? Quando você for estudando, à medida que você for estudando. Então, as que eu vou passar para vocês agora, vocês já vão saber. Mas se vierem outras, vocês vão aprender com o tempo, estudando aos poucos. Então, não tem fórmula mágica, não tem como eu falar, olha, gente, é com essa fórmula aqui que você vai descobrir se ela é falso cognato ou se não é. Não tem como, tá? A única forma é estudando, estudando todos os dias, não é você pegar e falar, hoje eu vou estudar inglês de 7 da manhã às 7 da noite para me aprender tudo. Não dá. Você vai gastar seu tempo à toa, vai estressar à toa, ainda não vai aprender praticamente nada. Então, tem que estudar todos os dias, tá bom? Vamos para os exemplos, que aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, por exemplo, eu vou colocar algumas palavrinhas que são as mais conhecidas, que tocam em músicas, passam em filmes, séries, né, que propagandas. Então, eu vou colocar essas que são mais fáceis da gente olhar e falar assim, é, é o que está escrito, mas é, na verdade, um falso cognato, tá bom? Então, a primeira palavra aí, ó, essa palavra assist. Todo mundo que bate o olho nessa palavra já fala que essa palavra é assistir, né? Até pela similaridade com o português, assist, já dá a ideia de que seria assistir. Porém, essa palavra tem o sentido de dar suporte, no sentido de ajudar, tá? Então, assist, está até escrito errado aqui, deixa eu consertar. Assist é dar suporte, ajudar, tá? Então, é no sentido de você dar um suporte, não no sentido de assistir, tá bom? Então, ela é um falso cognato aí que você bate o olho e já fala. É assistir, mas não é, tá bom? Vou colocar essa também, push, porque muita gente não sabe dessa palavra, já aconteceu. Às vezes vocês vão presenciar pessoas vendo essa palavra. Hoje no Brasil eles já traduzem, né? Hoje, quando você vai no banco ou algum lugar que tem aquela porta de vidro, eles colocam lá empurre, né? Mas antes vinha em inglês, push, e a pessoa ficava lá puxando a porta eternamente, sendo que a tradução correta de push é empurrar, tá? Então, quando vocês virem essa palavrinha, vocês não vão errar mais, porque ela tem o sentido de empurrar. É para você empurrar algo que está escrito com a palavrinha push. Uma outra muito conhecida, gente, e que é muito falada em música principalmente, e que tem a pronúncia praticamente igual ao português, é a palavra cigar, cigar.
Se você pegar essa palavra para traduzir ela, se você não saber o idioma, automaticamente na sua cabeça você vai pensar o quê? Que a palavrinha cigar é a palavra cigarro, né? Então, você vai ver a pronúncia cigar, ouvir a pronúncia e ver a palavra, você automaticamente fala: não, isso aqui não tem como, é cigarro. Só que não é. A tradução correta dessa palavra é charuto, tá? Então, charuto vai ser cigar. Então, não tem nada a ver com cigarro, tá? Então, charuto. Ah, professora, tudo é de fumar. É, gente, mas eu estou falando no sentido do objeto em si, tá bom? Depois, outra aí muito conhecida também, que faz muita confusão, é a palavrinha college. College. Essa palavrinha, muita gente bate o olho e pensa o seguinte: é a palavra colégio, né? Quando a gente depara com essa palavra, seja escrita, seja falada, você automaticamente na cabeça você traduz, ah, tá falando de colégio, de escola. E não, a palavrinha college em inglês, ela significa faculdade, tá? Faculdade de ensino superior mesmo, tá? Então, quando você quiser falar que a pessoa está na faculdade em inglês, você utiliza college. Tá bom? Não colégio, não é significa escola. College é faculdade, ensino superior. Essa aqui é muito, gente, essa aqui faz muita confusão. Essa aqui, na hora que você bate o olho, mesmo que você estude inglês muitos anos, se você estiver distraído, você traduz essa palavra como fabric, como fábrica ou como fabricar, tá? Fabric. Essa palavra não significa fábrica ou fabricar. Isso aqui é um falso cognato que significa tecido, tá? Não tem nada a ver com fábrica, fabricação, nada a ver. Fabric vai ser tecido, a tradução correta para o nosso idioma. Outra aí também, gente, muito conhecido, vocês vão ver muito em filmes, em vídeos, música e também é muito utilizado porque você faz isso todos os dias. Na hora que você vê essa palavra, você já imagina o quê? Né? Se for pessoa que não tem conhecimento, que não sabe de falso cognato, ela vai traduzir essa palavrinha, vai ler ela como lunch e vai traduzir como lanche, né? Lunch vai ser a tradução de lanche. Porém, que lunch na língua inglesa é almoçar. Então, se você vai fazer um lunch, em inglês você vai almoçar, você não está fazendo um lanche. Então, confunde muito, mas quando a gente sabe o significado, também é automático, tá bom? Depois, deixa eu ver uma aqui bem conhecida. Ah, tá. Parents. Parents, você já olha e já fala o quê? Parente. Então, se você pegar um texto, principalmente o texto estiver falando da família, alguma coisa relacionada, você já vai pegar e falar é parente. Então, a tradução de parents é parente. Só que não é. A tradução de parents é pais. Então, pais no sentido de pai e mãe. Então, se você quer falar assim, olha, meus pais estão em casa, meus pais estão viajando, em inglês a gente utiliza parents para isso. E a gente, na hora que vai olhar, se a gente não souber, não dominar o idioma, automaticamente a gente pensa que parents significa parentes. E, na verdade, são pais. Ah, mas pai e mãe é parente. É, gente, mas existe a palavra parente mesmo, né? Então, por exemplo, ah, fulano é o quê seu? É seu primo? Sim. Primo é o quê? Parente, né? Diferente de parents, que no caso aqui é pai e mãe, tá bom? Deixa eu diminuir aqui para caber todas que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar, na verdade, só mais uma, só para a gente terminar, porque eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos o que são os falsos cognatos, né? Essa palavra aqui também, ela faz muita confusão, tá bom? Essa palavrinha aqui, essa palavrinha injury, ela dá a ideia, né, se você ler, que está falando de quê? Injúria, né? Injury, você já olha e já fala a tradução para injúria. Quando, na verdade, né, essa palavra não quer dizer nenhuma coisa relacionada, porque quando você fala,
o sentido de injúria, né, em português, é aquele sentido de que você fez algum preconceito, uma fala preconceituosa, né, um ato preconceituoso, no caso. Só que em português não tem nada a ver. Em inglês não tem nada a ver, injury. Em inglês, essa palavrinha ela vai ter a tradução de ferimento, tá? Então, para vocês verem que ela não é o que parece, assim como todas que eu coloquei aqui para vocês. Então, são palavrinhas que a gente olha, fala, isso aqui significa isso em português, porque parece muito, só que na hora que a gente vai traduzir, a tradução é completamente diferente com o que está aparecendo. Então, a gente aqui cabe bem a frase não julgar pela aparência, porque parece, mas não é, tá? Então, se você tiver que lembrar, falso cognato, parece, mas não é. Parece que é a palavra X em português, mas não é. E para saber, para identificar elas, para poder saber se é falso cognato ou não, tem que estudar, tá bom? Então, vamos agora para. Eu vou explicar para vocês a atividade de hoje, a proposta de atividade de hoje, para vocês realizarem ela aí para mim. Então, a proposta de atividade aí eu coloquei a número 1. Responda com suas palavras o que significa falsos cognatos em inglês. Então, quem prestou atenção no vídeo, tem aluno que faz anotação, isso é muito importante, porque se você está estudando, né, se você está tendo uma aula principalmente remota, principalmente quem não tem acesso, principalmente quem não tem muito acesso à internet, de não poder ficar voltando no vídeo, então na hora que assistir o vídeo já vai fazer o quê? Já vai ir anotando as principais informações. Então, se você tiver esse hábito de fazer isso, vai ficar muito mais fácil você realizar suas atividades depois. Tá bom? Então, número 1 aí, vocês vão escrever com a palavra de vocês, com as palavras de vocês, o que significa falsos cognatos, que é o que eu acabei de explicar. Número 2. Quais os falsos cognatos aparecem nas tirinhas? Escreva o que cada um deles realmente significam. Então, tem duas tirinhas aí. Você vai identificar qual que é o falso cognato que tem escrito nelas e depois você vai escrever o que eles realmente significam. Ai, professora, mas eu não sei o que está escrito aqui que é falso cognato. Eu não sei o que é falso cognato. Você sabe porque você acabou de ver o vídeo. Então, você vai olhar o que está escrito no balãozinho de cada um e vai prestar atenção e ver que existe aí o falso cognato, que eu acabei de explicar. E também vou colocar para vocês no grupo uma folha com várias palavras, principais palavras, eu retirei para vocês para poder montar essa folha. Então, vai ser uma folha, eu vou postar ela em formato de PDF, só que tem várias palavrinhas nela, que são os falsos cognatos com a tradução correta, para ajudar vocês aí. Então, só com essa ajuda você já consegue fazer a atividade sem problema nenhum. Então, não se preocupem, eu vou colocar no grupo lá para vocês fazerem. Vou colocar lá no grupo essa tabelinha com várias palavras para vocês irem identificando, tá bom? A número 2, complete as frases com os falsos cognatos em inglês. Então, eu te dei aí em português, tá? A palavra, igual tem biblioteca, paz, sensível, parentes mesmo e grande, para vocês colocarem aí, completarem em inglês, colocar em inglês essas palavrinhas, tá? Que são falsos cognatos. Número 3. Quais palavras abaixo são falsos cognatos? Escreva true para as que são falsos cognatos e not para as que não são. Então, vocês vão olhar aí, ó, April, produce, chip, avocado, todas essas palavrinhas que estão aí, vocês vão identificar se são falsos cognatos ou não. Se for falso cognato, você vai escrever na frente true, que significa verdade. E você, se você vê que não é falso cognato, você escreve a palavrinha not, que não é falso cognato, ok? Número 4. Marque a opção correta.
como fica a palavra fingir em inglês. Aí eu te dei várias opções aí. Você vai verificar qual que é a opção correta para fingir. Você vai olhar na tabelinha que eu vou te dar, ou mesmo quem tiver acesso a pesquisar na internet, já que vocês não costumam usar o dicionário, mas quem tiver dicionário também é muito válido. Depois, I love novels significa. Então, a partir de novels, que é um falso cognato, você vai descobrir o que significa aí. A frase certa. Depois, o falso cognato para quando eu pretendo algo é. Então, a palavrinha pretendo, ela é um falso cognato na língua inglesa. Então, você vai identificar para o que é pretendo e vai marcar aí a opção. Pretendo é understand, em inglês, é study, é catch, é stop ou é intend. Você vai marcar a opção correto aí do falso cognato, ok? Então, essa é a proposta de atividade para hoje. Eu vou postar no grupo a tabela. Então, vocês vão consultar a tabela, mas precisa ver o vídeo para entender, tá bom? Então, não deixem de fazer atividade. Se tiver com dificuldade, volta o vídeo, vê de novo, vê quantas vezes for necessário. Isso aqui é para ajudar vocês, é para o bem de vocês, tá bom? Agradeço aí a participação, a visualização do vídeo e até a nossa próxima aula. See you, até semana que vem.